Sony Xperia XZ2 Compact. 5 prós e contras em relação aos concorrentes. O Xperia XZ2 Compact é um dos únicos smartphones Android de ponta disponíveis no Brasil hoje com telas de 5 polegadas ou menos, o que faz dele uma opção bem interessante para quem simplesmente não gosta de aparelhos com displays cada vez maiores. Agora que nós já fizemos a nossa análise completa dele, podemos trazer para vocês aqui um resumo com alguns pontos negativos e outros positivos do pequeno top de linha da Sony. Contra 1. Bateria decepcionante. O principal ponto negativo do XZ2 Compact é algo que provavelmente vai pesar para bastante gente, que é a bateria de curta duração. No nosso teste de estresse, com reprodução contínua de um vídeo no YouTube por 1 hora com o brilho da tela no máximo, as reservas de 2.870 mAh do celular foram consumidas em um ritmo que deixaria o aparelho sem carga em apenas 5 horas e 40 minutos. E a história se repetiu no uso cotidiano, com a bateria caindo abaixo dos 15% antes mesmo do meio-dia em situações de uso intensivo. Mesmo se você moderar a utilização, provavelmente seria uma boa ideia andar com o carregador o tempo todo. E falando nisso... Contra 2. Recarga rápida custa mais. Como se não bastasse a bateria ser fraca, o tempo de recarga não ajuda muito. Com o carregador que vem na caixa, o XZ2 Compact precisa de no mínimo 2 horas e meia para ir de 0 a 100%. Se você quiser mais velocidade que isso, vai ter que dar um jeito de comprar um carregador rápido compatível da fabricante. Contra 3. Selfies fracas. Em geral, o XZ2 Compact manda bem nas fotos da câmera traseira, mas a história não é a mesma na frontal. O sensor de 5 megapixels e a lente wide com abertura de 2.2 frequentemente fazem imagens com cantos distorcidos e com ruídos mesmo em ambientes internos relativamente iluminados. O resultado é pior ainda no escuro, mesmo se você usar a tela como flash. A qualidade só tende a ficar boa mesmo em lugares com luz de sobra. Contra 4. Modo bokeh ineficiente. Por mais que o sensor traseiro de 19 megapixels e abertura de 2.0 se mostre competente, uma das coisas em que ele não manda bem é no efeito bokeh, com desfoque automático do fundo na hora dos retratos. A função não apenas limita a resolução máxima a 8 megapixels, mas funciona combinando 2 fotos em uma, o que faz o clique ficar lento e exige manter as mãos bastante firmes no meio tempo. Além disso, não é raro que o efeito acabe dando errado. Contra 5. Leitor de digitais mal posicionado. Em aparelhos maiores, o leitor de digitais na traseira acaba sendo posicionado mais ao meio do corpo para ocupar uma posição natural e de fácil acesso. A Sony repetiu essa lógica no XZ2 Compact, mas aqui o tiro sai pela culatra. Como as dimensões do dispositivo são bem menores que o normal, você vai ter que ficar tateando na traseira para achar o sensor enquanto não se acostumar com o posicionamento baixo demais que ele tem. Pro 1. Perfeito para uma mão. As dimensões enxutas do XZ2 Compact, o seu design com bordas arredondadas, a traseira côncava e a espessura um pouco maior fazem com que ele se encaixe perfeitamente para o uso com uma mão só. A pegada é muito confortável, a textura é lisa sem escorregar e é fácil alcançar qualquer ponto da tela sem ter que ajustar a posição da pegada da mão. Pro 2. Robusto e resistente. Somando seu formato a uma mistura de metal e policarbonato, o corpo do XZ2 Compact dá ao aparelho uma estrutura robusta. Isso não quer dizer que ele é à prova de quedas, já que a tela de vidro ainda pode acabar rachando, mas o celular pequeno da Sony deve ser capaz de resistir bem a impactos moderados. Além disso, ele também vem com certificação IP68 de resistência à água e poeira, o que é sempre uma coisa boa. Pro 3. Poder de fogo de ponta. O XZ2 Compact traz no seu interior um processador Snapdragon 845 da Qualcomm, além de 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento, que pode ser expandido via cartão microSD. Esse conjunto garante bastante poder de fogo para o aparelho, que consegue rodar todo tipo de aplicativo e jogo sem engasgos ou travamentos. Pro 4. Boa experiência multimídia. O display do XZ2 Compact é um IPS LCD com resolução Full HD+, o que garante uma ótima densidade de pixels para um painel de 5 polegadas. Somando-se a isso, a tecnologia Triluminous da Sony permite uma reprodução de cores acima da média para esse tipo de tela, com poucas diferenças em comparação com um display AMOLED, além da profundidade do preto.
Se você acrescentar a essa fórmula os excelentes alto-falantes duplos frontais e os ótimos controles de áudio via software, o XZ2 Compact é capaz de oferecer uma experiência de consumo multimídia muito boa, desde que a tela pequena não seja um problema para você na hora de curtir séries, filmes e outros conteúdos, é claro. Pro 5. Vídeos em 4K com HDR e Super Slow-Mo em Full HD. O XZ2 Compact também se destaca na hora dos vídeos, graças à sua capacidade de gravação em resolução 4K a 30 quadros por segundo com HDR, o que garante resultados melhores em situações com iluminação complicada. Além disso, o recurso de super câmera lenta também foi melhorado, permitindo a captura de alguns segundos a 960 fps em Full HD, o que resulta em cenas bem legais nas condições ideais de iluminação, desde que você acerte o timing. E aí, o que você achou dos prós e contras do Xperia XZ2 Compact? Manda sua opinião aí nos comentários. Se você ficou interessado, olha na descrição para encontrar links com os melhores preços atuais e instala também a extensão do Tecmundo Descontos para o Chrome para receber alertas de promoções dos produtos que você quiser. Deixe seu like para dar uma força para o nosso trabalho que a gente agradece. E se você for novo por aqui, se inscreve no canal e clica no sininho para ser sempre um dos primeiros a saber o que está rolando de mais legal no mundo da tecnologia. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima!